Primeira coisa que eu queria me desculpar com vocês, só que eu tô sem câmera, porque a minha notebook tá quebrada, né? E que esse Excel que eu vou usar, ele é o online, beleza? Então ele não tem algumas coisas que o de vocês vai ter, né? Que é o de desktop. Mas, tipo assim, para fazer o basicão, esse aqui dá certo, e é o que vocês vão aprender hoje, né? Primeiramente, eu vou começar falando da interface, apresentar para vocês um pouquinho, né? Do que é essa interface do Excel. Logo quando vocês entram, né? Tem a página inicial, inserir as fórmulas, os dados, enfim. É aqui na página inicial que você vai encontrar muito de formatação, né? Primeiro você tem que formatar a letra, pode mudar a cor de célula, enfim, mudar o preenchimento, posso mudar a cor da letra se eu quiser, eu posso mudar a fonte, tamanho de fonte, botar em negrito, em itálico, enfim. Para quem não sabe, também uma célula do Excel é cada quadradinho desse aqui. Então, eu posso selecionar um, posso selecionar vários, enfim. Além disso, aqui nós temos aquela formatação também parecida com a do Word, né? Que, tipo assim, eu posso pegar aqui e colocar para ser no meio o número aqui. Se eu quiser que ele esteja na esquerda, eu coloco aqui. Igual no Word, quando você vai editar um texto. Se eu selecionar vários de uma vez, por exemplo, eu vou poder fazer com todos juntos, entendeu? Aqui a gente tem alguns tipos de formatação que eu falo um pouquinho mais na frente, formatação condicional, formatar com uma tabela, enfim. E aqui a gente tem o classificar e o filtrar, né? Tem algumas coisas de autossoma, que são fórmulas que a gente vai ver mais para frente. Esse aqui para filtrar é muito para ajudar vocês a mexer na tabela de vocês. Para já fazer um exercício. Esse exercício aqui vocês receberam no Drive, se eu não me engano, é o 01. Quando eu estiver fazendo, vocês vão ver como é que funciona direitinho. Passando aqui para a aba de inserir, né? A gente pode inserir gráficos, inserir uma tabela dinâmica, se você já é Excel avançado. Teria aqui também do lado, se eu não me engano, inserir equações. Nesse caso está aqui, ó, inserir uma função. A minha área de fórmulas aqui seria, no Excel de vocês, seria, acho que para botar todas as fórmulas que existem. Uma fórmula de texto, uma fórmula de número, uma fórmula financeira. Nesse caso aqui eu não tenho, né, nesse Excel aqui. A aba de dados é basicamente para você filtrar, para você classificar numa ordem, enfim. Na página inicial já tem um comecinho disso aqui, para você validar alguma coisa. Isso aqui já é também um pouquinho mais do avançado. Tipo assim, eu seleciono uma célula aqui, se eu colocar nessas células aqui, só podem ter de números de 1 a 10. Aí eu uso essa validação. Que se eu colocar um número 11, não vai dar certo, entendeu? Serve muito para bloquear você de colocar um dado errado. Além disso, a gente tem aqui página de revisão. Para quem já usou o Google Docs, né, o Google Planilhas, enfim, alguma coisa do Google, você consegue fazer algum comentário para outra pessoa ver, enfim, aqui é a mesma coisa. É basicamente você deixar um comentário, uma anotação, para alguma outra pessoa que for usar conseguir ver. Também tem uma aba aqui que fica bem aqui no de vocês, que talvez tenha, para quem já ativou, que é do desenvolvedor, que é para ver macro, que já é de Excel avançado, sendo que eu não vou conseguir fazer aqui, né? E a gente não vai dar nesse recurso, porque já fica muita coisa para dar, e não ia dar tempo. Beleza? Se vocês tiverem com tudo aberto, aqui está a resoluçãozinha, né, ó, do exercício, mas vamos formatar aqui do zero para vocês aprenderem. Aqui para a página inicial, né? Primeira coisa, eu quero fazer uma tabelinha bonitinha, né? Então, vamos botar uma cor, vamos botar os textos que são mais importantes, né? Que são os de cima do cabeçalho, em negrito, vão ser maiores, enfim. Então, vamos lá. Esse aqui é uma tabela de dados dos alunos, beleza? Então, esse aqui vai ser, teoricamente, o nosso título. Então, eu posso simplesmente selecionar um bocado de células para o lado. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso apertar Ctrl Shift e apertar para o lado, que ele vai selecionar um bocado de células. Aqui eu já posso pintar, né? Eu posso pintar de qualquer cor, eu vou escolher aqui azul, um azul escuro. E agora, minha letra ficou feia, tá preta, né? Então tá um pouco visível. Vou mudar a minha letra para branco, vou colocar em negrito. Eu posso aumentar para ficar um pouquinho mais visível. Se eu precisar
aumentar a célula, digamos assim, eu quero esse número aqui maior ainda, eu posso aumentar a célula aqui, ó, aumenta tudo. Vamos passar para esse aqui. Esse aqui, participantes, curso, semestre, esse aqui é o nosso cabeçário, né? Então eu vou botar um azulzinho mais escuro também, um pouquinho mais claro que esse, claro. Eu vou querer botar os nomes de negrito para dar um destaque. Vou poder botar a letra branca se eu quiser. E uma coisa muito legal que eu gosto de fazer, é deixar as tabelinhas como se fosse uma mais escura e uma clara. Então eu posso botar essa aqui mais escura, essa aqui um pouquinho mais clara, selecionando aqui, essa aqui um pouquinho mais clara ainda. Às vezes perguntam, eu vou ter que fazer isso para cada um? Não, tá? Eu posso usar uma ferramentazinha aqui da página inicial, que é esse pincel de formatação. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso selecionar tudo que eu quero, aquele formate, né? Seleciono o pincel de formatação e eu copio. Onde eu copiar, ele vai aparecer com a formatação igual. Então, tipo assim, se eu fizer assim, vai ficar formatado igual, tá vendo? Se eu selecionar esses aqui, usar o pincel de formatação, usar em todos, ó, vai ficar tudo igual. Além disso, para deixar a tabela bonitinha, né, vamos colocar umas bordas. Né? Então, eu seleciono tudo, vou aqui na minha aba de bordas, e eu posso colocar todas as bordas, posso colocar a borda só externa, posso colocar só uma borda lateral. Nesse caso, eu vou colocar todas as bordas. No Excel de vocês, também vai ter uma coisa que é chamada de gerenciar bordas. Né? O que seria isso? Isso permite que, por exemplo, nesse meu aqui, eu só consigo selecionar tudo aqui. Só consigo botar a fórmula aqui, a borda aqui para a direita, a borda para a esquerda. No de vocês tem, quando vocês formatam, né, quando vocês vão gerenciar a borda, vocês conseguem colocar só no meio, entendeu? Só aqui nas linhas. Aí fica bem mais fácil de mexer, digamos assim. Além disso, por exemplo, eu quero mudar, sei lá, aqui a minha idade, digamos que aqui seja uma coisa de dinheiro, tá em número, eu posso mudar a formatação da minha célula. Então, eu posso botar para uma moeda, entendeu? Ela vira real, no caso. Que não vai ser o que a gente vai fazer, né? Além disso, vou usar o filtro agora para vocês terem uma ideiazinha como é que é. Ó. Se eu botar em filtrar, eu seleciono todo o meu cabeçalho, beleza? E coloco para filtrar. Aí ele vai criar umas setinhas, né? O que seria isso? Todos esses nomes que estão aqui vão estar selecionados nesse filtro. Então, por exemplo, eu quero ver só os alunos do curso de engenharia de produção, digamos assim. Aí eu venho aqui no filtrar, seleciono tudo, seleciono engenharia de produção. Aí vai aparecer só quem faz engenharia de produção. Repara que, tipo assim, ele esconde um pouquinho das linhas, aí só aparece o que tem aqui. Mas, se eu quiser ver os de produção e os de civil, seleciono de produção, seleciono engenharia civil. Vai vir o de civil também. É muito para isso que serve o filtro, para deixar um pouquinho mais fácil de você mexer nas suas planilhas, né? Além disso, digamos assim, eu escrevi um nome, por exemplo, eu escrevi aniversário nessa célula aqui, né? Só que ela estava assim, ela ficou feia, né? Ficou mais assim, beleza? Se eu clicar duas vezes aqui, ela aumenta para o tamanho necessário, sendo que ainda ficou feio, né? Tipo, ficou a setinha na frente. Eu posso arrastar mais um pouquinho, simplesmente, ele aumenta ainda mais. Enfim, não ficou igual esse aqui, porque a segunda coisa que a gente vai ver, eu vou até pegar o outro exercíciozinho, que é o de formatação condicional. Exercício 2 aqui. Quando eu quero formatar para uma condição, eu basicamente vou impor, né, alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o 1, o 2, o 3, né? Uma coisa muito legal que eu te falar é Excel. O Excel ele é um programa muito inteligente, beleza? Então, tipo assim, se eu selecionar isso aqui, tipo 1, 2, 1, 2, 3, enfim, ele entende como se isso fosse uma sequência. Então, tipo assim, se eu pegar aqui, quando ficar essa coisa, eu posso arrastar, ele vai começar a fazer uma sequência para mim. 4, 5, 6. Mesmo modo, se eu pegasse de 2, 4,
de 6. Ele vai entender como se fosse sequência de 2 em 2, olha. É 8, 10, 12. Mas, enfim, o que seria essa formatação condicional? É você atribuir alguma condição a um certo intervalo. Então, posso selecionar aqui o intervalo que eu quero, que no caso é esse, para mostrar um exemplo. Aí eu venho aqui, formatação condicional. No caso de vocês, vocês vão poder criar uma regra nova. Nesse meu Excel eu não consigo, mas eu já tenho muitas regras pré-definidas que são muito aplicáveis aqui. Então, tipo assim, eu posso botar assim, uma regra de escala de cores aqui. Ele vai botar uma escalazinha de cor, ó, do maior para o menor, tipo assim, do vermelho para o verde. Do mesmo modo, posso criar outra regra, por exemplo, dessa barra de dados. Ele faz como se fosse um gráficozinho de barras nas células, do menor para o maior, tá vendo? Isso serve muito para, tipo assim, tu tá numa planilha, né, gigante, sei lá, e tu quer, numa planilha, tu tem lá despesa, faturamento, enfim, aí tem uma parte do lucro, por exemplo. Aí tu quer saber quando um lucro deu, digamos assim, negativo ou positivo, enfim, quando não teve lucro, quando teve. Tem uma formataçãozinha aqui, que é a de conjunto de ícones, que quando tá negativo, se eu não me engano, ó, os menorzinhos, tá vendo? Ó, os do meio ficam amarelo e os menorzinhos ficam vermelhos. Então, tipo assim, já consegui. E os maiores ficam verdes. Então, isso aqui é muito visual da tabela, sabe? É, e aqui a gente vai de novo aplicar os conceitos de formatação, né, que a gente viu na tabela anterior. Tipo assim, eu vou deixar os coisas bonitinhos aqui, eu posso pintar aqui, né, no caso de uma cor, a célula. Aí vocês percebem, o nome está passando. E tem duas opções aqui, né? Ou eu posso aumentar isso aqui, sendo que ia ficar muito feio, na minha opinião. E tem uma ferramenta que serve muito bem para isso. Ó, eu posso selecionar as células que estão passando e eu venho aqui em mesclar. Isso aqui é uma ferramenta de mesclar. Se eu for mesclar e centralizar, ele vai mesclar e centralizar o nome na célula. Então, isso aqui, essas 3 células que eu selecionei, viraram só uma. Do mesmo modo aqui embaixo, ó. Posso fazer a mesma coisa que isso aqui, mesclar e centralizar. Aí vira meio como se fosse um cabeçalhozinho, fica mais bonitinho. Aí eu posso aqui, no caso, vou aumentar esse aqui. Vou apertar, selecionar aqui as 3 juntas. Vou aumentar um pouquinho. Para esse aqui ser meu título, tipo, meu título geral, né? Esse aqui eu deixei menorzinho, para saber só como se fosse um subtítulo. E agora a gente pode meio que pintar só o gráfico. Aqui, no caso, vou pintar de, sei lá, esse amarelo queimado. Aqui eu vou deixar de amarelo queimado também. E eu vou querer deixar também todos esses aqui de amarelo queimado. Vou fazer um gráficozinho diferente dessa vez. De amarelo. E aqui eu vou querer deixar de verdezinho claro. Um verdezinho claro aqui. Um verdezinho mais claro aqui. Enfim. Do mesmo modo, eu posso pegar aqui, né, selecionar, usar o pincel de formatação para transferir para os outros. Então, pelo trabalho todinho, que eu teria de um por um, né? Vou deixar mais bonitinho ainda, vou deixar em negrito. Negrito aqui. A gente pode criar uma tabelinha aqui bonitinha. A gente pode botar aqui como se fosse todas as bordas. E aqui como se fosse só as de fora. Ó. Esse aqui é uma célula, esse aqui é outra. Se eu selecionar todas as bordas, olha o que aconteceria. Ficaria um aqui no meio. Aí não vai ficar legal. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu selecionar as duas, vou botar só as bordas de fora. Ó. Aí não aparece a do meio. Deixa eu ver só se tem algum dado aqui que está faltando. Talvez tenha. Tem não. Tranquilo. Que ele Esse calculou. H, Oi. tem gente aqui pedindo para você dar um zoom na tela para ficar melhor a visualização. Dá um zoom na tela. Isso. Ficou melhor? Show. Show. Pronto. Aí agora,
tipo assim, já que eu já dei um geralzão sobre esse negócio de formatação, né? Eu queria ensinar umas formulazinhas para vocês que são bem importantes, que vocês usam muito, né? Eu quero calcular o total, né? Aqui. Sempre que eu vou calcular o total de alguma coisa, né? Eu tenho que botar uma fórmula no Excel, eu tenho que botar um igual, para ele reconhecer como se fosse uma fórmula. Aí eu posso fazer qualquer operação, então eu posso botar um número, tipo assim, um mais um, sei lá, um mais um. Pronto, ele dá o 2. Ou eu posso fazer isso selecionando células. Então, tipo assim, eu posso botar, quero essa célula mais, essa célula mais, essa célula mais. Enfim, assim por diante. Mas vocês veem que, tipo assim, se essa coisa tivesse 15 números, ia dar muito trabalho. Então, eu posso usar uma fórmula muito mais fácil, que é o soma. Você escreve soma, apertam o tabzinho para selecionar a fórmula, né? E aqui o que ele vai me dizer? Ele vai me somar um intervalo de números. Então, tipo assim, o número um, o número 2, enfim. Aí eu vou somar o intervalo, então eu vou selecionar o intervalo todinho. E eu fecho o parênteses para fechar a fórmula. Esse aqui já vai ser a minha soma de tudo. O Excel também, ele é muito inteligente nesse sentido. Vocês lembram quando eu arrastei a formulazinha, né, e tudo, tipo, para fazer as minhas sequências? Ele faz a mesma coisa com as fórmulas. Então, se eu pegar isso daqui e arrastar para cá, ó, repara que nessa aqui é a soma de B5, que é do 2008, né, até o B11. Se eu arrastar para cá, a fórmula vai entender como se fosse C5 até C11, vai botar outra coluna. Aí você me pergunta, tem alguma coisa, tem algum momento que você vai conseguir travar esses valores? Tem. Se eu não quisesse que isso acontecesse, por exemplo, eu quisesse deixar isso aqui fixo aqui e não quisesse passar para o outro lado, eu posso selecionar aqui e eu posso apertar o F4, que fica com um cifrãozinho, tá vendo? Então aí eu fixei meu intervalo. Então aí a fórmula não vai passar para as outras. Então, tipo assim, isso aqui serve muito para quando você vai, por exemplo, eu deixei um número bem aqui, beleza? Eu quero que um 4 aqui e um 8 aqui. Eu quero que isso aqui seja igual a esse número dividido por esse, beleza? Se eu arrastar, claro que vai dar, não vai dar erro, por quê? Eu errei aqui, né? Porque ele selecionou a célula de baixo, tá vendo? Então é um 2 também. Mas se eu colocasse ele para cá, ó, colocamos para cá. Esse é igual a esse, dividido por esse. Se eu colocasse aqui embaixo, não ia dar certo, tá vendo? Por quê? Porque ele selecionou a célula I5, que é a de baixo. Então, como é que eu vou fazer isso para isso dar certo? Eu vou vir aqui na minha fórmula, né? E eu vou travar esse 2. Então, eu venho aqui, ó, aperto o F4. Você pode apertar o F4 ou pode botar o cifrão manual, né? E agora eu travei a célula, ela não vai mais sair daí quando eu arrastar. Ela deu certo. Tá vendo? Ele mudou para o H6, mas não mudou o da célula que eu queria que dividisse, né? Outra fórmula que eu queria, essa aqui é a de soma, né? Vou colocar aqui. Soma. Outra forma muito legal de vocês saberem é a média. Se eu fizer a média disso aqui, eu aperto igual, vou ter minha formulazinha de média, e eu vou selecionar de novo o intervalo. E essa aqui vai ser minha média. Aí vocês me perguntam, eu não quero com todo casa decimal. Se eu vier aqui, nessa abazinha aqui de geral, eu posso diminuir ou aumentar as casas decimais. Eu estou aumentando agora, estou diminuindo. Eu só com duas, no caso. Lembrando que se eu arrastar, vai direto para o da outra coluna. Ó, do C11, C5 ao C11. Outra fórmula que eu posso usar aqui nesse caso,
digamos que é a do máximo, qual é o máximo disso, qual é o valor máximo que eu tenho nesse meu gráfico, nessa minha parte da tabela. Eu posso botar o igual, né? Sempre que eu vou botar ponto, tenho que botar o igual, fazer uma operação, tenho que botar igual. Eu posso botar igual ao máximo e selecionar o intervalo. Ele vai me dar o número máximo da minha tabela, no caso, esse 21 mil. A mesma coisa aqui, que já é 85 mil. Também posso fazer isso, eu quero saber o mínimo da tabela. Eu vou botar igual mínimo, selecionar. O mínimo é o 1420, tá vendo aqui? Isso aí vai muito do que você quer. As outras formas o Jorge vai falar mais na frente, né, que já são um pouquinho mais avançadas. Eu quero fazer um cálculo agora, né, que é a medida da variação. Vale lembrar, assim, que quando o Excel está fazendo um cálculo, ele entende muito como se fosse na matemática. Então, ele vai começar da esquerda para a direita, né, igual a gente faz um cálculo, vai fazer uma equação, né, e ele vai entender primeiro que está em parêntese. Se tiver uma soma e a divisão, ele vai entender primeiro a divisão. Então, por exemplo, eu quero fazer a variação, né, eu vou selecionar aqui, vou botar entre parênteses isso menos isso, porque eu quero que a subtração seja feita primeiro, dividido por isso, que é o inicial. Essa já é a minha variação. Eles perguntam, deu um número quebrado, mas eu quero em porcentagem. É só vir aqui, ó, e formatar como se fosse uma porcentagem. Aí já vira. Se eu arrastar, né, como tá tudo um debaixo do outro, vai ficar bonitinho. Se eu arrastar aqui, no começo tá C5 menos B5 sobre B5. Se eu arrastar aqui, vai ficar C6 menos B6 sobre B6. Então, é só arrastar até o final, que ele vai me dar as porcentagens bonitinhas. E ele copia o formato também. Beleza? Como vocês podem ver. Se eu quiser usar uma formatação condicional aqui, que é o caso da questão, né? Ele usou essa daqui, que é o conjuntozinho de indicadores. Ó. Os que estão em vermelho significa alguma coisa, que é algum critério que eu não sei, porque eu não consigo mexer aqui. Mas se vocês forem no de vocês e apertar em gerenciar regras, vocês vão entender, porque aqui eu não tenho como mexer. Ó. Não sei o porquê, mas vocês podem criar vários e vários critérios. Vocês podem dizer, eu quero um número maior que esse ou menor que esse. Eu quero que pinte só os negativos. Tem um que é para botar uma fórmula. Então, eu quero que pinte todos que são menores que tal fórmula que eu colocar, tal número que eu colocar, enfim. Dá para fazer várias e várias coisas dessa formatação condicional. Vou pegar aqui minha colinha. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Querem perguntar alguma coisa? Uma coisa muito legal que eu não falei. Vocês podem fazer essa tabela bonitinha, né? Tipo, fazer à mão mesmo, né? Como vocês quiserem. Deixa eu limpar aqui o Jazela, vou selecionar tudo, ó. Eu venho aqui na borrachazinha, eu limpar o formato. Ele vai limpar todos os formatos que eu coloquei, ó. Vocês podem formatar como se fosse uma tabela também. Tipo assim, se você vier aqui, ele já vai criar uma tabela, já vai dar várias opções de como fazer. Então, eu posso deixar mais escura, eu posso deixar mais clara, enfim, eu posso fazer de várias formas. Aí ele selecionei a tabela, né? Estou no intervalo, nesse intervalo aqui que eu selecionei. E a minha tabela tem cabeçalhos? Tem, os cabeçalhos é o que eu falei, né? São esses participantes, cursos. Então tem. Eu vou botar um OK. Eu vou ter que ter por quê? Porque aí eu consigo ter um filtrozinho, já faz um filtro automático. Então fica bem mais fácil para caso vocês queiram só, em vez de fazer tudo manual, vocês podem escolher algum design. Já. Mostra de novo onde vê as regrinhas dos ícones. Tá.
As regrinhas dos ícones, é aqui, ó. Tu tem que selecionar um intervalo, beleza? Aí tu vem aqui, formatação condicional. Aqui no de vocês, como é o desktop, né, já vai dar essas regrinhas também, então, tipo assim, eu posso realçar se é maior que alguma coisa, se é menor, enfim. Eu posso fazer a regra dos últimos, posso pegar os 10 primeiros, os 10 primeiros 10%, enfim, pintar, né? Se tiver alguma regra já na sua fórmula, deixa eu pegar aqui a resolução. Ó, se tiver alguma regra aqui, vocês podem vir, seleciona o intervalo, aí tem gerenciar regras. Aí vocês vão ver todas as regras de vocês. Nesse caso eu tenho duas. Tenho essa aqui para cima e essa de baixo, tá vendo? Isso aqui do X, do exclamação, do certinho. Tá para a porcentagem de variação. Sendo que no de vocês, foi como eu falei, é um pouco mais completo do que esse aqui. Se você apertar gerenciar, ele vai poder, se já tiver uma regra, ele vai poder escolher outro parâmetro. Então, tipo assim, eu botei para a minha regra para ser maior do que alguma coisa. Se eu apertar o gerenciar, eu vou poder botar essa regra para poder alterar essa regra que eu fiz. Aqui eu tenho que fazer uma nova, como se fosse. E além disso, vocês podem criar outro tipo de regra. Então, tipo assim, vai ter aqui alguma coisa. Não sei se é não gerenciar a regra, mas pode ter um tipo assim, de criar regras. Então, quando você for criar, você pode fazer várias coisas. Então, por exemplo, eu posso, digamos assim, eu tenho aqui os meus números, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá. E aí eu quero que pinte, né, eu vou criar minha regra, né? Aí vai ter uma aba lá que é para criar a regra a partir de uma fórmula, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou botar e vou pedir para pintar. Isso é muito mexendo, você vai subir as coisas, né? Aí você vai criar uma regra nova. Aí você vai pedir para pintar os números que forem menores do que 4, né? Ou vai pedir para pintar os números que forem menores que... Aí bota a fórmula, sei lá, 1 mais 1, que vai ser menor que 2. Entendeu? É só mais jeito de fazer, né? Porque aqui eu não tenho como mostrar, porque eu não consegui baixar o Excel no meu computador. Hum, Deu para entender? Show. Alguém tem alguma dúvida sobre isso de formatação, isso enfim, essa parte inicial? Tá. Eu não faria por isso de condicional, tá? Não tem problema. Deixa eu te explicar como é que eu faria. Tem um negócio que já é mais para avançado, né? É a tabela dinâmica. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui, mas deixa eu ver aqui. Tu selecionaria, né, os dados da tabela que tu quer. Aí acha aqui na aba de inserir, né? Aí tu vem aqui em tabela dinâmica. Aí vai pedir, tu vai colocar isso ou numa nova planilha, né, que é as abazinhas, ou na planilha existente. Aqui eu já posso criar uma nova planilha, né? Carregando. O que seria essa tabela dinâmica? Aqui tu pode meio que criar uma informação para tua tabela. Então, tipo assim, meus filtros eu quero os participantes, digamos assim. Aí nas minhas linhas eu quero os cursos, eu quero os semestres, enfim. Aí vai ficando um dentro do outro, tá vendo? Aí é assim que eu faria. Tu pode botar os anos, né? Que aí ele vai separar anos e meses. Aí, tipo assim, se tu tiver o faturamento, aí ele já botaria aqui, ó, na soma de idade, por exemplo, que seria o faturamento. Aí tu botaria faturamento em tal mês, faturamento em tal ano, ou faturamento em tal setor. Aí eu faria desse jeito, não faria por essa formataçãozinha condicional. Eu posso te dar uma dica também, Rebeca? Eu posso apresentar minha tela aqui, CH? Pode, pode. Show. Deixa eu só apresentar minha tela aqui. Pronto, vai apresentar. Agora eu tô. Vocês estão vendo? Pronto, ó. No teu caso, Carla, tu falou que quer compactar os dados de 2 anos que tu tem de... Assim, enfim, de alguma coisa que você tem guardado aí. No Excel, ele tem uma opção que é aqui, ó. Eu abri uma planilha e aqui você vem na opção aqui em cima, arquivo, tá? E aqui em cima, ó, tem a opção novo.
E aqui o Excel ele vai te trazer várias planilhas já prontas, tá bom? Então, por exemplo, lista de estoque. Ele já vai te apresentar, vamos, por exemplo, aqui, deixa eu colocar meses. A gente coloca para pesquisar. Aí ele vai filtrar todos os modelos de planilhas que eles têm de, assim, por meses, entendeu? Então, por exemplo, eu vou criar essa daqui. Ó, o ano do calendário. Aqui tem janeiro, fevereiro, março, abril. E você pode estender para mais de um ano, tá bom? Essa aqui seria outra opção. Aqui o Excel, nessa parte de novos, ele tem várias planilhas definidas já. Sem você ter que organizar uma planilha do zero, ele já tem tudo pronto aqui, tudo bem mastigadinho, já com as fórmulas prontas do que você quer calcular. Vai depender do que você quer, entendeu? Essa é outra informação que eu queria passar para você. Gente, só lembrando que quem puder, vá fazendo, tipo, acompanhando a gente, né? Porque Excel é muito de você praticar, beleza? Isso Para mesmo, vocês terem uma pessoal. ideia, tipo assim, hoje eu tive um processo seletivo que eu fiz, que foi no Excel, um teste, né? E a galera lá tava falando que, tipo assim, todo mundo sabia o basicão, né? Todo mundo sabia as fórmulas, sabia, tipo assim, até o intermediário. Sendo que como eu não treinava, não conseguia, tipo, saber que fórmula usar na hora certa, entendeu? Então isso aí vocês vão ter que pegar, vocês vão ter que pegar uma tarefa que a gente mandou para vocês, tentar resolver de novo, enfim. E quando não souber, é só pesquisar na internet que ensina a usar, tem 500 mil sites que ensinam a usar as fórmulas. Mas é realmente, tipo, você praticar e praticar e praticar, porque tem vários jeitos de resolver uma planilha alguma coisa, é igual matemática mesmo, tem vários jeitos de resolver uma soma ou, enfim, fazer uma divisão, fazer uma porcentagem, né? E o que importa é que no final vai estar certo, beleza? Então, tipo assim, eu posso fazer de um jeito, o Jorge pode fazer de outro. Não vai ter nem certo nem errado. O importante é que, tipo assim, quando a gente esteja colocando uma fórmula, quando alguém mudar um dado, a minha fórmula atualiza automaticamente e a dele também atualiza para dar o mesmo resultado, entendeu? Tem que estar só certo. Tranquilo, CH. Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo minha tela? Show. Eu vou passar para vocês aqui algumas outras funções. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês mais um pouquinho de formatação, tá bom? Não sei se está dando para ver direitinho. CH, tu vai me informando aí, porque eu não estou acompanhando o chat, tá bom? Sim, senhor. Mas aqui tá tranquilo. Pronto. Pessoal, diferente do Excel do CH, que é web, o meu ele já está dentro do computador. Então vão ter tem outras informações aqui que pode aparecer no meu, mas não vai aparecer no dele, ó. Por exemplo, essa barra de rolagem rápida aqui, ó. Aqui em cima, deixa eu aumentar mais o zoom para vocês verem aqui. Ó, aqui em cima, ó. Página inicial, inserir, fórmulas, dados, revisão. E aqui tem outras informações, ó. Por exemplo, salvar, retornar. E aqui nessa setinha que tem ao lado, ela vai aparecer, independente de quantas informações tenham aqui nessa barra de rolagem rápida. Mas essa setinha ela vai aparecer. Se você colocar nela, o que tá com check aqui é o que tá aparecendo aqui na minha barra de rolagem rápida, que é a opção de salvar, de desfazer e de refazer. Mas se, por exemplo, eu tenho uma tabela aqui de estoque e eu queria visualizar como essa tabela ela vai ser impressa. Então eu vou colocar aqui, ó, visualização de impressão e imprimir. Pronto, ó. Ela já vai aparecer aqui na minha barra de rolagem rápida. Se eu quiser colocar impressão rápida, sem eu ter que vir aqui no arquivo, colocar para imprimir, aí apertar a função de imprimir, sem eu precisar fazer isso, tá aqui na barra de rolagem rápida também. Se eu apertar aqui, se o seu computador estiver ligado com a impressora, vai imprimir rápido também. Assim que você clicar, vai fazer a impressão.
Então, por exemplo, visualização de impressão e imprimir. Se eu apertar aqui, ó, ele já vai para aquela página que eu tinha que voltar lá no arquivo para poder imprimir. Ó, aí aqui já vai aparecer, já vai mostrar para vocês como que vai ficar a minha tabela na minha folha de impressão. E aqui eu posso ajustar de várias formas. Eu posso, vamos ver as opções aqui, ó. Tem aqui, ó, imprimir planilhas ativas, que é essa planilha que está aqui agora, mostrando para vocês. Imprimir nos dois lados, frente e verso. Eu posso agrupar minhas planilhas. Tem a opção de retrato e a opção de paisagem. Retrato tá aí, como a gente fala que tá em pé, né? Mas se eu quiser colocar paisagem, a minha planilha ela vai ficar deitada, tá bom? Eu posso mudar o tipo de papel, a depender do papel que você vai usar na sua impressão, ó. Por exemplo, uma carta. Vocês podem perceber que ele altera. Tá bom que não alterou muito, deixa eu colocar outro aqui para ficar melhor. Envelope. Ó, já viu que deu uma alterada. E aqui alterou e a tabela ela cortou porque é devido ao formato da impressão, do modelo que eu coloquei aqui de envelope. Aí aqui tem as duas páginas. Ó, você pode visualizar aqui que está cortada. Então deixa eu retornar aqui para o A4. Aí nós temos as margens. A gente pode selecionar as margens do jeito que a gente quer cortar, modelar a nossa folha do jeito que a gente preferir. Então, nós temos já margens pré-definidas, que seriam as normais, as largas e as estreitas, por exemplo. Eu acho que aqui não vai fazer muita diferença porque a tabela é pequena. Ó, normal, não sei se deu para notar que a tabela ela alterou um pouquinho. Ó. Deixa eu colocar larga. Ó, ela vai mexendo. Seria mais para tabelas grandes que você teria que colocar a margem assim bem centralizado. Você faz de acordo com a sua vontade, de acordo com a tabela que você está formatando. E também tem as margens personalizadas aqui embaixo, tá? Aí aqui eu vou selecionar como a minha margem vai ficar. E aqui vai aparecer as opções. Por exemplo, se eu quiser centralizar essa tabela aqui na horizontal, ó, eu vou tirar e vou mostrar para vocês de novo, porque eu não estou conseguindo dar zoom na minha tela, mas altera, ó. Se eu colocar na horizontal, ela vem bem centralzinha. Aí se eu quiser centralizar na vertical, ela vem bem pro meio da minha folha. Tá bom? Então, isso a gente pode fazer também. Se eu tirar, vai voltar. Aí eu posso alterar aqui também. Ó, posso alterar quanto eu quiser a seu critério, tá bom? Então, cabeçalho. A gente não tem nenhum cabeçalho, mas a gente pode colocar cabeçalhos e rodapés na, na nossa tabela, na nossa folha. Planilha, aqui não vai precisar não. Aí aqui tem de novo, ó, retrato, paisagem. Se eu quiser, por exemplo, alterar o zoom da minha tabela, vocês estão achando que ela tá muito pequenininha? Aí eu venho aqui, ó, e aumento essa porcentagem. Aqui tava 100%, mas agora eu vou colocar 140. Se eu der um OK, vai dar um zoom na minha tabela. Vocês estão vendo que aumentou de tamanho? Então, tudo isso você faz aqui nessa parte de personalizar a margem. Você faz de acordo. Vou retornar aqui para 100. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Tem outras informações aqui. Salvar, imprimir, compartilhar. Tem como vocês também protegerem a pasta de trabalho de vocês, tá bom? Nessa opção aqui, ó, proteger pasta de trabalho. Ó, se eu quiser colocar uma senha para, assim, você não quer que outra pessoa mexa nessa sua tabela porque tem uma coisa muito confidencial sua. Aí você coloca criptografar com senha. Aí você digita a senha que você quiser. Por exemplo, vou digitar aqui
Ele vai pedir para digitar novamente. Pronto, minha pasta ela está protegida. Toda vez que eu for entrar no meu Excel, ela vai solicitar essa senha aqui. E se eu quiser retirar a senha, eu coloco novamente. Pronto, nem preciso colocar, é só retirar. Outra forma de proteger sua planilha. Deixa eu dar uma... Ó. Você vem aqui em revisão e tem aqui, ó, na própria planilha do Excel, sem precisar ir lá naquela parte de arquivo, ó. Eu posso proteger minha planilha, minha família. Posso proteger minha planilha e posso proteger minha parte de trabalho. Por exemplo, ó, se você está colocando, por exemplo, aqui eu estou com o saldo de um estoque simbólico. Eu estou aqui com a quantidade de estoque, de caderno, de caneta, e eu não quero que ninguém mexa nessas, não quero que ninguém altere as quantidades aqui. Não quero que ninguém altere isso aqui. Então eu venho aqui, ó, na aba de revisão e eu coloco para proteger minha planilha. E aqui eu coloco, ó, selecionar células bloqueadas. Aí eu posso até colocar uma senha também. Mas se eu colocar, ó, só, selecionar células bloqueadas, eu dou um OK aqui, ó. E você já vê que ela tá, ó, já tá protegida. Por exemplo, ó, agora eu vou querer proteger as estruturas e janelas. OK. Então, por exemplo, ó, eu vou tentar alterar esse dado aqui e eu não vou conseguir. O próprio Excel não vai permitir que eu altere, entendeu? Ó, a célula ou gráfico que você está tentando alterar está em uma planilha protegida. Então, eu tenho que desproteger essa planilha. Jorge, mas se eu só coloquei para proteger a minha planilha, mas eu não coloquei nenhuma senha. Nesse caso, você teria que colocar uma senha para você proteger por completo a sua planilha, porque é muito fácil você desproteger a planilha. Você vem aqui na aba de revisão e coloca, ó, desproteger planilha. Aí eu já posso alterar minhas coisas, ó. Posso alterar meus dados. Então, se você quiser proteger dados confidenciais, alguma coisa assim, vem na aba de revisão, proteger planilha e proteger a parte de trabalho. E o ideal para proteger por completo é você colocar a senha em proteger planilha e em proteger pasta de trabalho, tá bom? É só uma coisinha que eu queria mostrar para vocês antes de entrar na parte de funções. Eu vou apresentar só mais 3 funções para vocês, acho que 4 ou 5 funções para vocês, e eu vou deixar para apresentar as outras na próxima aula. Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Meet para saber se tem alguém com dúvida. Alguém com dúvida, pessoal? Se quiser que eu explique de novo, se tiver alguma dúvida, pode me falar. Vamos voltar para essa daqui, pessoal. Eu vou apresentar para vocês agora uma função que é a função se. Ela é uma condição para que algum evento ocorra, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Aqui já está bem mastigado para vocês, eu vou explicar direitinho como é que funciona. O Excel, ele tem uma estrutura que toda função que você coloca, ele auxilia você no que você quer colocar nessa função. Por exemplo, essa função se, ela é uma condição. Então, por exemplo, aqui eu estou com um saldo, deixa eu só dar um zoom maior aqui para ficar melhor para visualizar, para vocês visualizarem. Ó, vamos lá. Eu tenho uma quantidade de estoque aqui, de calculadora eu tenho 11, caderno universitário eu tenho 15, caneta esferográfica 12, agenda 8 e parte de arquivos 4. E eu defini para mim que o estoque mínimo para cada item desse tem que ser esses valores aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma calculadora aqui com a quantidade de 11 calculadoras. E o estoque mínimo para a calculadora é 7, certo? Então, eu vou colocar... Ó, deixa eu trazer para essa daqui, que é o que não está resolvido ainda, tá bom? Ó. Vamos lá.
Só um minutinho. Pronto, ó. Cadê? Pronto. Se eu quiser colocar, eu vou dizer uma condição para minha calculadora. Ela tem que ter o estoque mínimo de 7. Então, funciona desse jeito aqui, pessoal. Você vai colocar um igual e você vai colocar a função se, que é a função que a gente está trabalhando. Então, eu vou colocar o se. Depois que eu colocar o se, eu vou abrir um parêntese, tá bom? E aqui vai ser o meu teste. O que é que eu estou testando? Eu quero que essa quantidade aqui, ela seja... ó, eu quero que essa quantidade de 11, que é a B3, a minha célula B3, ela seja menor ou igual à minha célula C3. A célula B3, ela é a quantidade, e eu quero que essa minha quantidade de 11, ela seja menor ou igual ao estoque, a 7, no caso. Se ela for menor ou igual, o meu estoque ele está baixo. Então, o meu estoque não vai passar. Mas se essa condição, se essa condição ela for falsa, se o meu B3 ele for maior do que o estoque, se a minha quantidade ela for maior do que o estoque, então ele vai aceitar, ele vai dizer que o estoque está ok. Então, por exemplo, aqui, vamos dar o Enter. Deixa eu só... Pronto. Ó, aqui o estoque está ok. Por quê? Porque na minha condição, o meu B3 ele tem que ser menor ou igual do que o meu C3. A minha quantidade ela tem que ser menor ou igual ao estoque para poder o estoque não validar. Se for maior, o estoque vai ser validado. Então, por exemplo, aqui que está dando um estoque baixo, ó, a minha quantidade ela tá 8. Então, ela tá igual ao meu estoque mínimo. A minha quantidade ela tá igual ao estoque. E foi isso que eu defini na minha função. Se o meu B6 ele for menor ou igual ao C6, o meu estoque ele vai ser baixo. Se ele fosse, se por exemplo, eu vou alterar aqui para vocês, ó. Se a minha quantidade aqui, ela não fosse mais 8, eu vi de novo aqui, eu contei errado, a minha quantidade agora ela é 9. Se eu der um Enter, automaticamente ele vai colocar um estoque ok. Por quê? Porque a minha condição é de que se a quantidade ela for menor ou igual ao estoque mínimo, o estoque ele vai ser baixo. Se ela for maior do que o estoque mínimo, o estoque vai estar ok. Tá bom, pessoal? Então aqui eu vou alterar de novo, ó. Vou colocar 7. Vou colocar o estoque ok agora. Ó, agora vai ficar estoque baixo. Porque tá menor do que o estoque mínimo. A minha quantidade ela tá menor do que o estoque mínimo. Certo? Alguma dúvida até agora, pessoal? Eu tô falando muito rápido. Podem falar, tá bom? Fica à vontade. Ei, Jorge, deixa eu só adicionar uma coisa. Claro? Volta aí, volta para a planilha. Muita gente não sabe, mas no Excel não tem sinal de diferente, beleza? Então, quando você quiser fazer, diferente eu digo é aquele igual cortado, né? Quando você quiser fazer isso, né? Você bota o maior que e o menor que junto. Tu pode botar aí para eles verem, por favor? Só pra... No caso, eu digitaria o menor que... E o maior que. Isso. Não, tu bota o chapéuzinho, se liga? Calma. Esse? Não, macho, o de menor que e o de maior que, mano. Os deitados. Sim. Menor que... Isso, aí o maior que. Pronto. Menor E o que maior. maior. Todo mundo tá fazendo chique. Pronto, isso aí é o sinal de diferente, só pra vocês terem Chapéuzinho. noção, beleza? Porque não tem o tracinho, aí muita gente não sabe. Eu mesmo fui descobrir isso aí, tipo, um dia desse. Enfim, Certo. só um comentário. Tu falou chapéuzinho, eu coloquei aqui o chapéu.
Tá bom, mas tá bom. Então, vamos E lá. além disso, só para quem tipo assim, tiver ficado com alguma dúvida, vocês, talvez alguém que já tenha visto programação, vocês pensem muito como se fosse assim. Se esse meu negócio, minha fórmula, minha coisa que eu quero analisar, for igual a alguma coisa, né? Aí tem que botar o então. Então, se for verdadeiro, então dá uma coisa. Se não for, dá outra, entendeu? Exatamente. Só para ficar mais explicadinho. Certo, vamos lá. Eu vou explicar para vocês agora, eu já coloquei a função se, vou explicar para vocês agora o ou e o e, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, a condição se é para que aquele evento seja verdadeiro, ele tem que cumprir aquela função. Se eu colocar o e, a função e, ela vai ser opa, foi isso. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Se eu colocar a função e igual e, ó, se eu colocar o e, vai ser para que o evento ocorra, vai ter que ser validado o meu teste 1 e o meu teste 2. Eu estou explicando aqui na teoria, mas quando eu colocar aqui na prática, eu vou mostrar para vocês que é bem tranquilo. Só um minutinho. Então, para eu poder, para a minha função E ela ocorrer, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, a média para ser aprovado é 7 e o limite de faltas é 40. Sendo assim, use a função se e a função e para aprovar ou reprovar o Joãozinho aqui. Então é o seguinte, com a função e, para o Joãozinho ele ter que ser aprovado, ele tem que ter os dois eventos. Ele tem que ter a média 7 e ele tem que ter uma falta menor ou igual a 40 para ele poder ser aprovado. Então essas duas condições, elas têm que acontecer, certo? Diferentemente do ou, que, por exemplo, para o João, nesse caso aqui que a gente está usando, no ou, se o João, ele, por exemplo, ele só precisasse de um set para passar, independente do número de faltas. Então, seria o ou. Então, ou ele é aprovado com a média 7, ou ele é aprovado com limite de faltas de 40. Se ele tiver menos do que 40 faltas, ele também vai ser aprovado. Então, se só um evento ele acontecer, o João ele já é aprovado, tá bom? Então, por exemplo, se ele tiver com a nota 6, a média dele for 6, mas o limite de faltas dele for 35, ele vai ser aprovado, porque ou é um ou é outro, tá bom? Ele vai tornar essa condição verdadeira, tá bom? Então, eu vou colocar uns exemplos aqui para vocês das funções se e utilizando o se e o e o se e o ou, tá bom? Ei, Jorge, Oi. estão pedindo para dar um pouquinho de zoom, tu pode dar aí? Zoom? É, só o zoom na tela. Tranquilo. Tá Show. melhor agora? Tá. Show, galera. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. A média para ser aprovado é 7. Sendo assim, use o se para aprovar ou reprovar João. Então, pessoal, se a média do João ela é 7, o João ele tem que tirar 7 ou tem que tirar mais do que 7. Então, tá aqui a nossa funçãozinha, ó. Igual, coloca a função se, abre o parêntese. Aí eu vou selecionar a minha célula, que é a B4, que é onde está o 7. E a minha B4, a minha célula, que tem o número 7, ela tem que ser maior ou igual ao número 7. Se ela for maior ou igual ao número 7, esse valor vai ser verdadeiro. Ó, vocês notem que aqui embaixo, ó, tem dizendo, ó, como vai funcionar a função. Por exemplo, eu vou colocar o se, aí tem o meu teste. O meu teste é a minha condição. Então, é o B4 maior ou igual a 7.
Se o meu B4 ele for maior ou igual a 7, o primeiro valor que vai aparecer é o valor verdadeiro, que no caso seria o aprovado, tá bom? Então, sempre que você... O primeiro valor que você vai colocar o se, abre o parêntese, bota o teste, que no caso é o B4 maior ou igual a 7. Coloca um ponto e vírgula e abre as aspas. E o primeiro que você vai colocar é o valor verdadeiro. E o segundo vai ser o falso, certo? Então, aqui a função está feita. Se eu der um enter aqui e eu alterar a média do João, se o João ele tirar 6, o Joãozinho está reprovado, né? Se eu colocar 8, ele vai estar aprovado, certo? Alguma dúvida? Nenhuma? Eu tenho só uma coisinha para dizer que tu esqueceu, eu acho. Certo. Só para relembrar. Quando você está escrevendo na fórmula do si, né, ou do i, enfim, bota aí. Tá vendo que tem esse aprovado e esse reprovado, gente? Sim. Ele tem que estar entre aspas para aparecer como se fosse um texto, beleza? Se ele não tiver entre aspas, Vai dar erro. ele não aparece o nome, sabe? Ele entende como se fosse, ele não entende como se fosse as letras. Inclusive, eu posso colocar aqui, pessoal, qualquer nome, tá bom? Então, se eu colocar, sei lá, ok. No lugar de aprovado, o resultado é ok, tá bom? Então, isso aí vai variar do que você vai querer colocar na sua caixa de texto. Pois é, e só relembrando que, tipo assim, como no i e no ou, né, tem vários testes, né? Pode fazer mais um, dois, três, quatro, enfim. Sendo que no i, para ele dar o verdadeiro, né, todos tem que estar certos. E no ou não, o ou precisa só de Basta um. um. Então, tipo assim, se nesse último aí, se o Joãozinho aí tiver a média 7, mas ele estourar os limites de falta, né, ele vai ser aprovado de qualquer jeito, né, sendo que isso aí não acontece, né, tipo, não é para acontecer, e na vida real isso aí não acontece, porque não tem professor legal, viu, só para explicar para Pessoal, na vocês. faculdade não existe professor legal, tá bom? Mentira, existe sim, é só depende do professor. Mas a maioria reclama desse negócio de falta. Mas, enfim. Então, vamos aqui para o segundo teste, pessoal. A média para ser aprovado é 7 e o limite de faltas é 40. Sendo assim, use a função se e a função e para aprovar ou reprovar o João. Então, aqui, pessoal, como o CH acabou de falar, para que essa proposta aqui, essa função ela seja verdadeira, esse teste seja verdadeiro, o Joãozinho ele tem que ter a média igual ou maior do que 7 e ele não pode ter estourado o limite de faltas, certo? Então, para acontecer esse evento, todos os testes que eu fizer, eles têm que ser verdadeiros, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Porque eu não consigo dar um zoom nessa barra de fórmulas. Ó, mas é o seguinte, ó. Eu vou colocar a minha função se igual se, abro o primeiro parêntese, coloco a minha função i. Aí eu abro outro parêntese e vou fazer o meu teste com as minhas células, certo? Então, o meu primeiro teste é a média. Então, B11, ele tem que ser maior ou igual do que 7, certo? Tá aqui, ó. Ele tem que ter a média maior ou igual a 7. E as faltas dele tem que ser menor ou igual a 40. Caso contrário, ele está reprovado. Então, aqui o texto ele funciona dessa forma. Eu coloco o meu teste lógico, que está aqui, e se os dois eventos eles forem verdadeiros, o Joãozinho ele vai estar aprovado. Se pelo menos um dos meus testes ele for falso, não aceitarem essas condições aqui, o Joãozinho vai estar reprovado. Então, por exemplo, aqui, ó, o Joãozinho ele está aprovado aqui, porque a média dele
é 7, tá atendendo a primeira condição, e o número de faltas dele é igual a 40. Então, ele também está atendendo a segunda condição. Então, nesse caso, ele está aprovado. Ah, mas o Joãozinho ele ficou com a média 9 e o número de faltas do Joãozinho foi 50. O Joãozinho aí deu uma gaseada nas aulas, né? Faltou umas aulinhas aí. Ele está reprovado. O Joãozinho ficou com média 6,9, para vocês verem como o professor é, tá, pessoal? Ó, o Joãozinho ficou com a média 6,9 e ele faltou uma aula. Tá reprovado. Tá bom? Ele faltou só uma aula durante o semestre todinho. E a média dele ficou 6,9. E o professor nem arredondou, né? Para vocês verem. Então ele tá reprovado. E vamos aqui para o terceiro e último teste. A média para ser aprovado é 7 e o limite de faltas é 45. Então a gente vai usar a função se e o ou para aprovar ou reprovar o João. Então aqui basta atender a uma condição, basta ele atender a um teste só, que ele vai estar aprovado, tá bom? Então aqui, ó, a primeira condição, do mesmo jeito que foi feito aqui no i, ó, pessoal. Só que no lugar do i, a gente vai colocar o ou, certo? Aí a gente vai fazer o nosso primeiro teste. O meu B18, que é a minha célula, B18, tem que ser maior ou igual do que 7. E o meu C18, que são as faltas do Joãozinho, ele tem que ser menor ou igual a 45. Se atender isso, se atender pelo menos a uma dessas condições, ele está aprovado. Se ele não atender nenhuma dessas duas condições, ele está reprovado, certo? Então, ó, vou mostrar para vocês. Vamos supor que o Joãozinho tirou 6, mas as faltas dele estão igual a 45. O Joãozinho está aprovado, certo? Por quê? Porque uma das condições que eu coloquei aqui em cima, ela foi atendida, que é o número de faltas menor ou igual a 45. Nesse caso, o número de faltas do João é igual a 45 aqui. O Joãozinho aqui estourou. Mas bem no limite, mas ele conseguiu. Ele foi aprovado. Mas isso é porque o professor dele é gente boa. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, se o Joãozinho ele tirou 8, eu tô colocando, tô mexendo na célula aqui de cima. Pronto. O Joãozinho, ele tirou 8. E as faltas do Joãozinho, sei lá, foram 70. O Joãozinho não quis mais ir para aula. Ele continua aprovado, porque a média dele tá 8. A primeira condição está sendo atendida, que é a média dele ser maior ou igual a 7. Certo, pessoal? Ei, macho, tiveram dúvida aqui. A Yane, Ela quer que tu mostre a função do se e do i junto de novo. do Sidui, É, certo. antes dessa. Tá aqui, Yane. Tu vai me falando aí o que, é que ela tá comentando, porque eu não tô acompanhando o chat. Ah, tá bom. É só porque eu queria que tu acabasse o raciocínio, mas de boas. Tranquilo. Deixa eu só... Pronto. Aqui é a função. Tudo tranquilo aí, CH? Tranquilo demais. Se alguém Lembrando tiver para alguma dúvida mesmo, pode falar, viu? Não tem... Lembrando para vocês, pessoal, que todos esses documentos eles foram disponibilizados, tá? Tá tudo disponibilizado lá, mandaram por e-mail pela agenda do Google, foi tudo mandado para vocês. Quem cadastrou o e-mail lá na hora de fazer o formulário, esses documentos foram enviados para vocês, tá? E aqui tem, ó, o exercício sem a resolução para vocês tentarem fazer e o exercício com a resolução já, para vocês acompanharem as fórmulas para ajudar vocês. Certo?
E, gente, como isso aí é muito exercício, muito você treinar mesmo, né? E, tipo assim, Excel é muito importante para qualquer área que você vai fazer, praticamente todas você vai ter que usar. E eu quero que vocês aprendam isso. Quem estiver fazendo, tiver com dúvida, quiser me perguntar, eu vou estar deixando meu número aí no chat, viu? Aí pode perguntar, pode mandar mensagem, e a gente faz junto, qualquer coisa. Sim, pessoal, também vou estar disponibilizando meu número aqui. Qualquer dúvida, pode chamar, tá bom? Vou responder vocês o mais rápido possível. Vou colocar o E, 85 aqui na frente, porque eu não sei se tem pessoal aqui de outros estados. e além disso, tô deixando aí meu número também para se você tiver alguma dúvida da faculdade mesmo, né, que queira tirar alguma dica, enfim, pode perguntar também. Sou muito adepto a ajudar. Eu queria só ter uma noção de em qual semestre vocês estão na faculdade, em qual curso. Digam aí o curso de vocês, só para ter uma noção. Ó, tem um cara aqui que é do Rio de Janeiro. Então, S0. a Adair eu conheço, já, desse zero, famoso. Não tem muita gente iniciando agora. Minas Ó, Gerais, tem um pessoal aqui de Zootecnia, PJ, UFRJ, tem outro aqui de Minas Economia, Gerais, no 8º semestre, o último da produção, ali, DM, administração, Elétrica, engenharia de Unesp, software, engenharia irado. elétrica, ciências ambientais, secretariado, engenharia de alimentos, telecomunicação. Então, para vocês verem, pessoal, não tem um curso específico para você utilizar o Excel. O Excel, ele que, independente do curso que você esteja, ele vai te auxiliar de muitas formas. Inclusive, é um diferencial. Geralmente é um diferencial na hora de você procurar estágios. Estágios, qualquer bolsas, enfim. Odonto, tem um pessoal aqui de odontologia, primeira. Tem de medicina também, que eu sei. Fica com a câmera ligada. Então, pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês podem falar com a gente. A gente está aqui para sanar as dúvidas de vocês. Oi, Oi, Anne. boa noite. É porque eu não sei exatamente porquê, eu acho que eu tô errando alguma coisa, mas o meu não tá dando certo, ele não tá aceitando a fórmula que eu tô usando. Tu Eu pode, até olhei aqui o guia. Posso? pode apresentar a tela para a gente, por favor? Só achar que o meu computador tá bugando um pouco, mas eu mostro. Peraí. Tranquilo, deixa eu parar minha apresentação aqui. Eu não sei exatamente o que tá errado nessa fórmula, não tô conseguindo corrigir. Eu até olhei o guia. Aprovar. É porque tem uma vírgula ali, acho que é uma vírgula, não sei se é uma vírgula ou se é um ponto e vírgula ali antes de aprovado. Aqui? É exatamente isso. Tem uma antes de aprovado e tem um antes de aprovado e um antes de reprovado. É para não ter, mas eu coloquei vírgula, é para não ter vírgula? Não, não tem vírgula, eu acho que é um ponto e vírgula, certo? Ah, Tudo certo. tudo que tu for separar numa função, É tipo ponto e assim, vírgula. é ponto e vírgula. Então, tipo assim, primeiro vai ter o valor lógico, né? O negócio lógico. Aí ponto e vírgula. Aí que ele vai identificar. Tem umas aspas aí, Ana, antes de Eu reprovado. coloquei. Ah, verdade. Vê se dá certo agora. E tem um ponto e vírgula também entre o lógico aí, Isso. tem que ter um ponto e vírgula aí. Não deu certo. Tem um rapaz aqui falando que o Excel em inglês ele é só a vírgula. É porque realmente eu não sei Mas como todos estavam com vírgula antes. então substitui pela. Vê se dá certo. Acho que agora.
Pronto. Pronto. Certo, pronto. Rapaz, Desculpa, e era só a aspa mesmo, então. Foi mal. grande Tranquilo. Pedro Sal. Nada. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Antes de encerrar a nossa aula, a gente vai estar colocando para vocês um formulário aqui no chat da nossa reunião, para vocês darem o feedback, para garantir a primeira parte da presença, para vocês poderem receber o certificado, certo? E quinta-feira estaremos juntos aí de novo, tá bom? Por Então, favor, respondam, viu? Que aí, se quiser que a gente melhore alguma coisa, na quinta a gente vai trazer é muito melhorada já. importante. É muito importante Uhum. para a gente esse feedback. Tá bom, pessoal? Quer finalizar isso, CH? Eu queria só agradecer aqui a presença de todo mundo. Realmente foi muita gente. O pessoal participando, tirando dúvidas, até auxiliando aqui nas dúvidas aqui no final. O pessoal foi auxiliar aqui na parte da Ana. Então, o pessoal super participativo, gostei demais. E é isso. Quer acrescentar alguma coisa, CH? Não, foi contemplado. Também estou muito agradecido. É porque é o primeiro minicurso que eu dou. Fiquei muito O meu feliz que veio muita também. gente, ó. Pois é. Fiquei muito feliz, sabe?